Olá, boa tarde. Nós vamos aqui hoje, né, fazer uma conversa aqui com o nosso companheiro, amigo de algum tempo já, né? O nosso amigo Clebson Pautz, ele que é técnico em agropecuária, engenheiro civil, mestre em ciências florestais e especialização, né, especializado em georreferenciamento rural. Então nós vamos falar um pouquinho, o Pautz, hoje, sobre o CAR e também sobre o georreferenciamento, né? Essas duas ferramentas que parecem uma tem hora e às vezes as pessoas confundem, né? Geralmente que são uma ferramenta só, mas na verdade são duas ferramentas, né? Então nós vamos, né, abrir essa conversa aqui. Primeiro você, né, desejar uma boa tarde para você, né, e a todas as pessoas que vão nos acompanhar, né? E perguntar para você o seguinte, o Pautz, falar um pouquinho sobre o CAR, né? O que é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e por que ele é importante para os produtores rurais? Boa tarde, Gilberto. Primeiramente, eu quero dizer que é uma alegria poder estar aqui, né? Contribuir, tentar, dentro de um pequeno espaço de tempo, transmitir algumas informações relevantes em relação ao tema Cadastro Ambiental Rural e também georreferenciamento de imóveis rurais. São dois temas que estão na mídia, vamos dizer assim, né? São duas atividades que têm demandado muito tempo aí de profissionais que se dedicam ao longo de vários anos já, inclusive, para tentar atender a legislação e também atender a necessidade do agricultor que precisa se enquadrar dentro da exigência, né? O Cadastro Ambiental Rural, ele surgiu por meio da lei, vou até ler aqui porque não consigo lembrar, a Lei 12.651 de 2012, que é o nosso Código Florestal. Então, a partir dessa criação de lei, passou-se a exigir o Cadastro Ambiental Rural, que de forma resumida é uma espécie de um raio-x da propriedade rural, aonde nós destacamos por meio de um mapeamento e definimos ali dentro daquele imóvel as áreas, por exemplo, de vegetação nativa, de recursos hídricos, se existe ou não, por exemplo, um curso hídrico, a gente precisa mapeá-lo, se tem uma nascente, a gente também vai fazer esse cadastramento. Se tem APP? Se tem APP, vai gerar a partir do momento que você cadastra, por exemplo, uma nascente e um curso hídrico. Dependendo da dimensão, a largura desse curso hídrico, é que nós vamos ter a faixa de APP. Então, o Cadastro Ambiental Rural ele não surgiu do nada. Ele surgiu a partir de uma necessidade de uma adequação ambiental, e isso ficou e está colocado dentro do Código Florestal. Então, por isso, até hoje, todos os agricultores são obrigados a aderirem e a preparar o seu Cadastro Ambiental Rural, e o órgão responsável aqui no Estado para gerir esse programa é o IDAF, que é o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo. Então, ele é que faz a emissão do título de Cadastro Ambiental Rural. O cadastro em si, ele pode ser feito pelo produtor ou auxiliado por um responsável técnico de confiança contratado por ele. Uma consultoria, o sindicato já prestou esse serviço, eu acredito que ainda presta, né? Então, ele pode ser realizado pelo produtor, mas também pode ser auxiliado por alguém. A gente não presta mais, mas estamos nos preparando para poder voltar, né, a fazer esse trabalho, Clebson. Eu esqueci também de lembrar Isso aqui, é importante, né, que o Clebson ele é, né, o proprietário da GHL Engenharia e Topografia. Né? Então, assim, ele já tem um nome aqui. Ele foi funcionário do Estado, em Capé, né? Exatamente. E hoje ele pediu um afastamento lá e virou, né, um empresário aqui na área de engenharia, né, e topografia. Exatamente. Mas vamos continuar ainda no CAR, o Clebson. Quais são os principais desafios enfrentados pelos proprietários rurais na hora de preencher ou validar o CAR? Então, é uma pergunta bastante ampla e a resposta a gente precisa tentar resumir. São muitas dificuldades. Por exemplo, o agricultor, o produtor sozinho fazer uma declaração
lançar esse cadastro ambiental rural dentro da plataforma do Sinlan, que é responsável pela gestão do cadastro, é um pouco complexo esse processo. Então, um dos desafios é esse. Não vou dizer incapacidade técnica, porque a capacidade técnica talvez tenha, mas a falta de informação, que é o elo, às vezes, entre o Instituto e a ponta, que é o produtor, tem dificultado um pouco esse acesso direto. Por isso, então, utiliza-se meios para contornar esses desafios. E aí contrata uma pessoa que tem mais experiência e insere esse cadastro ambiental rural no sistema. Mas desafios mesmo assim, porque, claro, a maior parte das situações, e principalmente o que mais exige hoje o cadastro ambiental rural, é transferência de imóvel e financiamentos agrícolas. E esses financiamentos ou esse registro, eles são feitos por meio do recibo. A partir do momento que você insere o cadastro ambiental rural na plataforma do Sinlan, e isso é sincronizado com o SICAR, que é o Sistema Nacional, ele gera um recibo. Esse recibo é suficiente, porque até então, o CAR definitivo, que é o título emitido pelo IDAF, de fato ele tem gerado um pouco de atraso. Isso por diversos motivos. Um deles é que o Instituto também ele não tem pernas para... Falta profissionais. Servidor, né? a gente Isso. sabe da situação, né? Temos muitos profissionais que estão empenhados em desenvolver essa atividade, mas eles também têm outras atividades, que às vezes é mais prioritária naquele momento do que o cadastro ambiental rural. Então fica muito assim no recibo. O CAR definitivo, eles têm gerado ali alguns esforços, né? Inclusive foi feito alguns processos de licitação para terceirizar essa parte também de emissão do título, mas nem sempre com sucesso, e por isso, então, uma das dificuldades é essa. Você consegue protocolar, mas não consegue ter o título definitivo. O Clebinho, veja bem, existe algum produtor hoje que está correndo o risco de ser penalizado por não ter ainda feito a emissão do CAR, do Cadastro Ambiental Rural? Então, diretamente, a ausência do CAR não gera uma multa, mas indiretamente, ele pode sim ser prejudicado. Principalmente se numa situação rápida ele precisa vender o imóvel, não tem o CAR, ele não consegue transferir, não consegue registrar. Se ele precisa fazer um financiamento, a gente sabe que a agricultura ela vive numa dinâmica que de uma hora para outra você pode precisar de um recurso financeiro para subsidiar a sua atividade. E se você não tem o recibo do CAR, você fica impedido de acessar crédito rural. Então, não gera uma multa o fato de não ter o cadastro, mas ele gera alguns empecilhos. Gera problema para ele. Gera problema, indiretamente prejuízo. Então, chamar atenção aí nesse momento, né? Para os proprietários que ainda não realizaram o CAR. Alguns, infelizmente, não conseguiram ainda porque tem problemas na divisão do imóvel, uma série de fatores, né? Sim. Esses daí tem mais problemas para frente para resolver. Mas aquele que estão com a propriedade legalizada, só falta fazer o CAR, acho que tem que correr atrás, porque se ele precisa, né, de um crédito, de uma política pública, ele vai ter que acessar, né, através dessa ferramenta tá legalizada para ele poder acessar esse crédito. Exatamente. Um dos desafios também, Gilberto, é a sobreposição de imóveis em relação ao cadastro ambiental rural. Quando começou a exigir a emissão do CAR, as pessoas foram lançando, foram desenhando, muitas pessoas utilizaram simplesmente fotointerpretação e não se atentaram muito na precisão da informação lançada no sistema. E isso gera uma sobreposição que atrapalha também o desenvolvimento do trabalho do próprio Instituto para emitir o título final agora. Porque se há sobreposição, pode haver conflito. E se pode haver conflito, como que ele vai emitir um título também de um CAR, atestando que aquilo está correto, né? Então fica difícil para o próprio IDAF também. Fotossobreposição. Fotointerpretação quando a gente trabalha dentro do sensoramento remoto, a gente usa muito esse termo, você busca a informação através de foto. Nesse caso, foto de satélite tirado da Terra, onde você consegue visualizar por meio de uma ferramenta ou uma plataforma em SIG, que é um sistema de informação geográfica, por meio de um computador, de um programa, você consegue fazer um mapeamento de uma determinada área
e extrair informações através de uma foto. Então, visivelmente você percebe o que tem naquele ambiente e passa isso para um programa que vai gerar uma determinada informação. Beleza. Ficou esclarecido, tirou minha dúvida, né? Certo. Eu gostaria de... Mas aí então vamos fazer o seguinte, ô Clebson. Vamos passar aqui então para a gente falar um pouquinho sobre o georreferenciamento. Em que casos o georreferenciamento do imóvel rural é obrigatório? Boa pergunta, Gilberto. O georreferenciamento, apesar de andar próximo do cadastro ambiental rural, ele tem uma linha específica. O objetivo dele é outro. É mais voltado para a parte de regularização fundiária do seu imóvel. Então, só aí a gente já se atenta para precisão. O cadastro ambiental rural ele tem fins exclusivos de preparar o seu imóvel para que não haja sobreposição, por exemplo, com o imóvel vizinho. E dentro de uma plataforma que a gente utiliza, que é o SIGEF, não há sobreposição de imóveis. Não é possível fazer uma sobreposição. Se houver sobreposição, tem que identificar a falha ou o erro, o que houve, corrigir essa sobreposição, porque não é possível 2 imóveis se cruzarem, por exemplo, dentro da plataforma. Beleza. Mais uma pergunta ainda sobre essa questão aqui, né? Sobre o georreferenciamento. Como esse processo contribui para a regularização fundiária? Ótimo, muito boa a sua pergunta. Ele contribui por diversas formas. Uma delas é justamente você ter uma garantia de que a partir do georreferenciamento você delimitou de fato o seu imóvel e que esse seu imóvel não está se sobrepondo ou não está sendo sobreposto por outro imóvel. Então você tem uma garantia de delimitação física do seu espaço de terra. Com isso você consegue determinar de fato qual o tamanho do seu imóvel. Com isso você vai ter uma matrícula atualizada. Depois do georreferenciamento, você atualiza o seu CCIR, atualiza o seu cadastro ambiental rural. Então, você vai ter um imóvel totalmente regularizado a partir do georreferenciamento. Isso é importantíssimo, porque com isso você acessa facilmente linhas de crédito, que também já estão exigindo. Até acredito que na resposta, na sua pergunta anterior, eu fiquei devendo essa informação. O georreferenciamento, Gilberto, ele já começou a ser implantado no Brasil há mais de 20 anos. E isso não surgiu assim. Hoje você tem que fazer o seu georreferenciamento. Ele surgiu por meio da lei, vou até ver a lei aqui. É importante, né, que as pessoas prestem bastante atenção. Exatamente. Porque Deixa eu ver a gente... a lei aqui. Né? A lei ela é de 2001. Olha, então, assim, é uma lei bastante antiga. 4 anos. Exatamente. Desde então, é obrigatório fazer o georreferenciamento. Só que como não há suporte técnico para fazer todo o processo de georreferenciamento do Brasil todo em um determinado espaço curto de tempo, definiu-se então as faixas. De acordo com o tamanho do imóvel, estabeleceu-se um prazo. E agora nós chegamos então no prazo final, que é novembro de 2025. Nós precisamos então certificar os demais imóveis com áreas inferiores a 25 hectares. Hoje, acima de 25, já está travando em algum momento. Se você precisa vender a propriedade e transferir o imóvel, você não transfere sem o GEL. Algumas agências financeiras já estão também exigindo o georreferenciamento. E a partir de novembro, então, todos os demais imóveis precisam estar georreferenciados para, a qualquer momento, se precisar de fazer alguma alteração na matrícula, o GEL é obrigatório. Se eu for vender o meu sítio hoje, ele não tem o georreferenciamento. Eu consigo ainda fazer a transferência com uma ferramenta CAR. Exatamente. Se você tem um imóvel com menos de 25 hectares, até novembro você consegue transferi-lo sem dificuldades. Mas o CAR é necessário? O CAR é necessário. São 2 elementos distintos, um mais voltado para a parte ambiental e o outro para a parte de regularização territorial, mas importantíssimos. Legal. Vamos lá, vamos fazer uma outra pergunta aqui, Clebson. O CAR e o georreferenciamento podem caminhar junto? E de que forma
essa integração pode beneficiar o produtor? Eles caminham junto. Eles não podem, eles devem caminhar junto. Exatamente. Um com foco ambiental e o outro com foco em precisão de limites territoriais da propriedade. A partir do momento que você define com precisão os limites de sua propriedade, você ajusta o seu cadastro ambiental rural, caso ele não esteja adequado àquela poligonal, àquele perímetro do seu imóvel, e a partir disso você define as características então do seu imóvel para aplicar no cadastro ambiental rural. Fazendo o georreferenciamento, vai gerar uma nova matrícula do seu imóvel, que deve ser inserida e atualizada no cadastro ambiental rural, se você já tiver o cadastro. E com isso você vai ter um imóvel, então, georreferenciado, cumprindo a legislação no aspecto de exigência do INCRA e também no aspecto de exigência do Código Florestal. Agora vou pegar lá fundo, hein? Como que você enxerga o futuro dessa ferramenta no Brasil? Ótima sua pergunta. Quer dizer, no Brasil rural, né? Vou tentar responder para você de forma resumida. Hoje, quando nós falamos em meio rural, nós já vivemos uma tecnologia bastante avançada em relação ao que nós vivíamos alguns anos atrás. Então, vamos colocar aí, nos últimos 10 anos, houve um avanço muito grande na parte agrícola, com novas técnicas vêm surgindo, equipamentos, pulverizações aí com drones, agricultura de precisão, ela é muito falada hoje, ainda na agricultura familiar, com menos intensidade. Mas nós já utilizamos na agricultura familiar técnicas de agricultura de precisão que são importantíssimas para o desenvolvimento da atividade. E o georreferenciamento, ele está dentro de uma plataforma digital georreferenciada que diretamente está ligada com a agricultura de precisão hoje. Então, se você faz um plano de voo para uma pulverização por meio de uma aeronave ou um drone, você está utilizando geotecnologia, você está utilizando sensoramento remoto, você está dentro da geotecnologia e está interligado. Se você tem um mapeamento definido, uma poligonal com precisão, isso facilita os trabalhos que vêm posterior. Então, por isso a integração tanto do cadastro ambiental rural, georreferenciamento, com as novas tecnologias que nós estamos vivendo no campo hoje, é importantíssimo. E sem contar que, a partir do momento que você faz o seu georreferenciamento, se você observar os imóveis que já estão certificados e registrados, no verso do seu CCIR, sai ali um croquis, uma planta indicativa da sua área. Então você já tem uma noção da poligonal ali que forma o seu imóvel. Quando ele já está georreferenciado. Georreferenciado. Beleza, uma informação nova que eu não conhecia, né? Não sabia. Sim. Também eu não mexo com essas atividades lá na casa, né? Então, assim, a gente passa por mão de funcionários, né, lá, e a gente acaba não vendo essas informações. Clebinho, vamos falar um pouquinho agora do encerramento. Qual é a mensagem que você, né, deixaria para os nossos produtores rurais que ainda não regularizaram a sua situação ambiental e fundiária? Qual a principal mensagem, a importância, né, o que eles devem se preocupar nesse momento? Sim. Boa colocação, Gilberto. Sobre essa questão, para a gente já encerrar também a nossa fala, eu acho que o mais interessante desse processo é você conseguir colocar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que a documentação da sua empresa, que é o seu imóvel rural, está ok. Então, caso você que está nos ouvindo e nos acompanhando esteja na condição em que o seu imóvel não está, por exemplo, com o cadastro ambiental rural adequado, ou ainda não fez o cadastro ambiental rural, também não providenciou ou ainda não ouviu falar sobre o georreferenciamento, eu acho que é a hora de você procurar uma informação. A empresa, a GHL, fica à disposição. O próprio sindicato, que é parceiro, as informações básicas também vocês têm condições de transmitir. Eu acho que se não houver essa transmissão de informação, é mais um dos desafios que a gente encontra no dia a dia, tanto para cadastro ambiental rural quanto para georreferenciamento. Então a informação ela precisa ser disseminada. Isso facilita,
Porque a partir do momento que o produtor, que o dono de propriedade, ele sabe da exigência do georreferenciamento, com mais segurança e com menos dificuldade, ele nos fornece, por exemplo, informações, nos fornece documentos. Hoje o georreferenciamento, não comentei, mas um dos desafios é você acessar a propriedade do seu confrontante e conseguir pegar dele, por exemplo, documentações. E é necessário. E é necessário. Nós precisamos não só da documentação, nós precisamos de um aval dele no final do processo, assinando uma anuência, concordando de que aquela divisa está correta. Por isso a importância, então, de transmitirmos essa informação de que o georreferenciamento ele veio para ficar, ficou, e nós precisamos de cumprir essa legislação. Clebinho, eu quero fazer um convite para você, para que qualquer dia desse a gente marque lá no rádio, no nosso programa, porque talvez a gente, talvez vai ter um alcance maior. O tempo é menor, é lógico, do que nós fizemos aqui hoje, mas a gente pode estar fazendo um bate-papo sobre essa ferramenta, essas duas ferramentas importantes, em 10 minutos, vamos reduzir bastante o tempo, porque eu acho que nós já temos uns 20 minutos, nós estamos conversando aqui, mas nós vamos ter que fazer esse bate-papo em 10 minutos, 8 a 10 minutos. Mas fica o convite, assim que você puder, você me fala, eu já agendo e a gente vai para o rádio e vai fazer essas informações lá. Não, eu que agradeço, porque para mim é uma satisfação poder transmitir conhecimento. Eu acho que o conhecimento é a base de tudo. O pouquinho que eu sei, eu tenho a satisfação de poder passar. E isso facilita o meu trabalho no amanhã. A partir do momento que a pessoa está informada do que realmente precisa, dificilmente vai vir um pilantra, por exemplo, para manobrar ele e talvez causar um prejuízo. Então a informação é a base de tudo. Conhecimento torna o cara forte. Exatamente. Exato. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, desejar que a sua empresa continue sempre forte e próspera, para que possa estar contribuindo com o nosso agricultor aqui do município de Rio Bananal. E aí, galera, vamos aguardar aí que daqui a uns dias tem um próximo vídeo, Isso aí. Muito obrigado, Gilberto. Falou. Falou, Giovanni.